pé, fecha os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Este é o meu respirar. Cante, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Cante com fé, este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Cante para Deus de todo o coração. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Olha assim, Senhor Deus, nos abençoe, nos dê condições, Senhor, de buscá-lo de todo o coração, para que possamos alcançar um objetivo maior, encontrá-lo. Nos abençoe, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, livra-nos das preocupações, das inquietações, dai-nos a capacidade de nos voltarmos totalmente para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Podem sentar. Abra sua Bíblia, eu queria dar uma orientação e fazer uma oração importante. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Cante, vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu.
Usa a minha vida. Usa a minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Novamente, toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa a minha vida. Usa a minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Foi assim com a fé. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou. Que o teu Espírito tocou em mim. E eu vim aqui. E eu vim aqui. Cante para Deus. Toca, Deus. Agora fala no meu agora coração. fala no meu coração. Vem responder, Vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Se você quiser ser abençoado, preste atenção na mensagem, não se distraia. É a oportunidade de você ouvir a voz de Deus, ser abençoado. Semana passada nós líamos aqui João 12, Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando dele, que ele precisava passar pela morte para produzir tudo que produziu, inclusive salvação eterna para o ser humano que crê nele. E Jesus estava falando sobre as pessoas, sobre nós, sobre aqueles que ouvem a palavra dele. Se a pessoa, seja quem for, ouve a palavra dele, tem a chance de ouvir o Evangelho, e não morrer, não é fisicamente, não morrer para a sua própria vontade, para o orgulho, para uma vida pecaminosa, ela se torna como um grão que caiu na terra, mas não morreu, fica só, ou seja, ela não produz frutos espirituais e vive uma vida de egoísmo, pensando apenas nos objetivos dela, e não produz nada para o reino de Deus. Oramos aqui. Esta passagem aqui é um testemunho, né, de algo que aconteceu, uma libertação extraordinária que Jesus realizou e que nos ensina sobre muita coisa. Eu não vou ler todo porque ficaria muito longo. Vamos ler algumas partes aqui. Marcos, acharam aí? Sim ou não? Capítulo 5. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Era uma região chamada Terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo.
Olhe um pouquinho para mim, você tem uma ideia. Então, Jesus viajou para aquele lugar com um objetivo: libertar aquele homem. Quando ele desembarcou, chegou naquele lugar, saiu lá dos sepulcros ao encontro dele um homem. Quem era esse homem? Esse homem vivia possesso por uma legião. Uma legião de demônios significa 6.000 demônios. Então, se uma pessoa possessa por um demônio já vai ter uma vida destruída, imagina uma pessoa só possessa por 6.000 demônios. Esse homem se tornou tão possesso que não conseguia mais ter uma vida normal. Ele passou a viver no cemitério, no meio dos sepulcros. Ele vivia nu, e ele vivia se ferindo com pedras e clamando como animal. As pessoas, sem entendimento, como acontece em muitos casos, elas pensavam que se tratava de um problema mental. Enfim, elas faziam o quê? Elas acorrentavam aquele homem, para que ele não continuasse se ferindo com pedras. Mas ele, possesso, tinha uma força sobrenatural, ele quebrava as correntes. Então, quando Jesus desembarcou naquele lugar, esse homem já veio ao encontro dele, manifestado, versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu, correu e o adorou. Ele se prostrou. Ele não tinha fé em Jesus, mas aqueles demônios que estavam nele manifestaram e se prostraram, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Quem estava falando, olha por quê, quem estava falando com Jesus era aquela legião, usando evidentemente, como acontece, a voz daquele homem. Mas ele estava possesso. Então, conjuro-te, filho do Deus, que não venha nos atormentar. Por quê? Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Jesus fez uma pergunta àqueles demônios: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião, porque somos muitos. Então, uma legião são 6.000 demônios dentro de uma só pessoa. Jesus, então, o que fez? Ele já havia dado uma ordem: sai desse homem. Mas aquela legião fez um pedido e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Aquela legião, olha um pouquinho, queria permanecer no país. Havia um objetivo dos demônios: Jesus seria crucificado. Os demônios imaginavam que Jesus seria derrotado pela morte. O que Jesus fez? Com o objetivo de dar ao povo daquela cidade a chance de saber a respeito do reino de Deus, Jesus o que fez? Ele permitiu. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Em vez de mandar para o deserto, ordenar para ir para o inferno, para qualquer lugar, Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem na manada de porcos. Haviam quase 5.000 porcos. Olha um pouquinho, quando a legião de demônios entraram naqueles porcos, eles saíram desesperados e se jogaram do precipício abaixo.
quase 5.000 porcos, de uma vez só. Os demônios entraram, eles ficaram tão atormentados que eles caíram no precipício. Jesus, versículo 13, permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era, quase 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, os que cuidavam das manadas de porcos, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, olhe um pouquinho para mim, que houve uma libertação de um homem que vivia 6.000 demônios. Os demônios pediram para não serem enviados para o deserto, qualquer outro lugar. Jesus permitiu. Por que permitiu? Ele tinha um objetivo. Eu quero mostrar para as pessoas desse lugar que o que estava acontecendo com esse homem não era um problema mental. Ele estava possesso por demônios, tanto é que os demônios entraram, quase 12.000 porcos caíram lá no precipício. Muito bem, os porqueiros correram para a cidade, era uma zona rural, eles correram para a cidade para anunciar o que havia feito. Versículo seguinte: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Amém? Olha um pouquinho para mim. Então, as pessoas saíram da cidade para aquela zona rural onde Jesus estava, e quando elas chegaram lá, elas se assustaram. Por quê? Porque aquele homem, que durante tanto tempo vivia nu, ferindo-se com pedras, clamando entre os sepulcros, agora ele está absolutamente liberto. Ele estava vestido, em perfeito juízo, ouvindo Jesus pregar. Quer dizer, houve uma libertação total. A vida dele mudou. Em seguida, as pessoas tiveram a oportunidade de crer em Jesus, mas elas não quiseram. Elas deram mais valor aos porcos que haviam perdido, ficaram revoltadas porque a manada de porcos caiu no precipício. E o que elas fizeram? Elas expulsaram Jesus de lá. Expulsaram. Elas disseram: sai do nosso meio, sai daqui. Aquele povo, uma decisão a pior que se possa imaginar. Eles rejeitaram o Filho de Deus e deram mais valor aos porcos. Isso acontece. As pessoas às vezes têm chance, nem todos têm, nem todos terão. Pessoas às vezes têm chance de crer em Jesus como Senhor. Às vezes a pessoa diz: não quero. Prefiro os deuses, prefiro os demônios, prefiro uma vida de terapia. Não quero. Isso acontece. Eles então rejeitaram Jesus. Jesus então, versículo, para a gente adiantar um pouquinho, versículo 17, então, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Sai da nossa terra, era o que estavam dizendo para Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai, não esqueça disso, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve misericórdia, compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? Então, olha, um homem possesso foi liberto, a vida dele mudou, ficou livre, vida transformada. Quando Jesus estava indo embora,
ele saiu correndo atrás para entrar no barco. Jesus, o que fez? Não, você não vem conosco. Você vai para a tua casa, para os teus, para o povo de onde você é. Você tem uma missão, em outras palavras. Qual é a missão? Você vai anunciar o que Deus fez por você. Anuncie o que Deus fez por você, como teve misericórdia de você. Aquele homem, então, o que fez? Obedeceu. Ele começou a evangelizar, anunciar o que Jesus havia feito por ele. Ora, muito importante lembrarmos que o Espírito Santo traz a pessoa para conhecer a verdade, não é apenas para resolver os problemas dela, não é apenas para curá-la, libertá-la, abençoá-la profissionalmente, na vida familiar, não é apenas para abençoar. O Espírito Santo traz, acima de tudo, para que se tenha vida eterna. O objetivo principal, vida eterna. Jesus morreu, acima de tudo, para quê? Nos trazer vida e vida eterna. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem poder para abençoar sua família, sua vida profissional, sua casa. Ele tem o poder para abençoar. No entanto, o cristão, o seguidor de Jesus, aquele que caiu na terra e morreu para sua vontade, seu orgulho, uma vida pecaminosa, ele tem que ter consciência. A coisa mais importante que eu posso receber de Deus é a vida eterna. Deus tem o poder para me abençoar em tudo enquanto eu estou aqui. Mas Deus também quer que através da minha vida, da sua vida, da vida dos verdadeiros cristãos, Ele quer usar as pessoas. Ele quer que através da sua vida outras pessoas também sejam alcançadas. Então, é importante você ler a Bíblia, adquirir conhecimento, mas não é um conhecimento intelectual, aquele conhecimento que fica só na mente e não produz nada. Não, você tem que adquirir um conhecimento, mas esse conhecimento tem que se transformar numa fé maior, num entendimento maior, numa confiança maior, num crescimento espiritual. Isso é importante. Mas o que Jesus disse para aquele homem? Em outras palavras, você não precisa sair por aí pregando teologia ou outra coisa assim. Simplesmente mostra para os teus o que Deus fez por você. O cristão tem que ter esse entendimento. Você teve a sua vida transformada, com exceção daqueles que cresceram no Evangelho e cresceram e permaneceram na fé, que isso é uma bênção. Às vezes filhos, eles nascem num lar cristão, os pais passam a fé, eles têm a bênção de não ter vivido uma vida de trevas lá fora, uma vida pecaminosa, uma vida de vícios, uma vida destruída. Isso é uma bênção. Embora eles vão precisar se converter, se arrepender, crer,
eles terão que ter experiências com Deus, não é automático. O filho nasceu num lar cristão, então agora ele já está nascido de Deus, ele já está convertido? Não, os pais alimentam, e acima de tudo tem que dar um testemunho para eles. Então tem pessoas que dizem, graças a Deus, eu não vivi uma vida de acordo com esse mundo lá fora, eu não vivi endemoniado, não vivi nos vícios, na idolatria, eu não passei por isso. Eu cresci num lar cristão e firmei a minha vida com Deus. Isso é uma bênção, muito bem. Mas a grande maioria não vem nessa condição. A grande maioria foi endemoniado, foi viciado, foi uma pessoa perturbada, foi idólatra, viveu uma vida de trevas e tal. Então, aí acontece uma transformação. Foi curado, foi liberto, está na presença de Deus, saiu daquela vida pecaminosa, transformou a vida. O que você faz com isso? Com essa transformação que houve? Você pega, bota dentro de uma gaveta? Não. Eu preciso mostrar, anunciar para os outros o que Deus fez por mim. Isto é uma obrigação de todos. Obrigação de todos. Os que cresceram num lar cristão, não viveram lá fora, também tem um testemunho deles. Graças a Deus, cresci na presença de Deus, não tive que passar por isso, por aquilo, sofrer aquilo, porque os meus pais, de repente, já estavam na presença de Deus e eu segui o mesmo caminho. Eles também podem. E eles também têm condições de transmitir para os outros o que Deus fez por eles. Então aquele homem não precisava se preocupar com pregação bonita, difícil. Jesus disse, vai, só fala, você só fala o que Deus fez por você. Então como é que devia ser a pregação dele? Para os outros? Simples. Eu vivia possesso, eu vivia no cemitério, eu vivia clamando, eu vivia fora da minha consciência normal, mental. Jesus me libertou. Só em falar o que Deus havia feito por ele, já era uma pregação muito forte para alcançar pessoas. Mas muitos cristãos, não são poucos, muitos cristãos permanecem, os que tiveram a vida transformada, eles muitas das vezes permanecem na vida de egoísmo. Deus transformou minha vida, fui curado, fui liberto, saí dos vícios, do alcoolismo, das drogas, da idolatria, disso, daquilo. Deus me tirou da miséria, Deus me deu vida, hoje eu tenho paz e tal. Eles pegam tudo isso que Deus fez por eles e eles às vezes colocam como se dentro de uma gaveta. Eu vou viver e o que Deus fez por mim eu guardo para mim. Isso está errado. Bispo, eu queria alcançar pessoas, mas eu acho que eu não sei falar direito, eu acho que eu não conheço tanto a Bíblia, isso e aquilo, eu acho que não sei o que, eu não tenho jeito. Não. Na maioria das vezes, basta falar o que Deus fez por ti, só isso, só isso. Às vezes, Deus põe pessoas desesperadas no caminho de cristãos, desesperadas. Bastaria elas terem a disposição do coração, dizer, olha, deixa eu dizer aqui,
pô, vou orar por você, você precisa buscar Deus. Eu também vivi desesperado. Eu também vivi desesperado. Eu era isso, eu era alcoólatra, eu era viciado em drogas, eu vivia na idolatria, eu vivia uma perturbada, eu vivia assim. Ó, Deus fez isso por mim. Pô, é só isso. Não precisa de dinheiro para fazer isso. Não depende da cor, do grau de instrução. Não depende de nada. Jesus podia permitir. Mudei sua vida, entra no barco, e onde eu for com os discípulos, você vai também. Não, você tem uma missão. Vai para a tua casa, para o meio do teu povo, e anuncia-lhes o que Deus fez por ti. A vida daquele homem foi transformada, mas ele produziu frutos. Ele foi usado por Deus. Enquanto se vê muitas das vezes muitas pessoas incrédulas sendo usadas abundantemente pelo diabo, muitas das vezes pessoas que poderiam ser usadas por Deus, elas continuam no egoísmo. Não precisa falar bonito, difícil, nada disso. Se eu colocar no coração o objetivo de que eu quero também ser usado por Deus, abençoar pessoas, basta falar o que Deus fez por mim, pronto. Mas o que acontece? Muitas das vezes o egoísmo não permite. Vivemos numa cidade aparentemente tranquila, mas está cheio de gente nas trevas. Essa cidade, a região de Marília, por várias vezes ela esteve entre as regiões. Marília é uma região, Bauru é uma região, Presidente Prudente é uma região, Ribeirão Preto é uma região, tem muitas regiões, não sei quantas tem. Marília já esteve em primeiro lugar várias vezes no índice de suicídio. Então é uma cidade de 250 mil. Bauru tem mais de 400. Tem cidade que tem mais de 400, mais de 500 pessoas. E já por várias vezes esteve em primeiro lugar no índice de suicídio. Uma cidade de 250 mil já teve mais suicídio, uma região. Tem regiões por aí que tem 800 mil pessoas. Uma região aqui já ficou em primeiro lugar por várias vezes no índice de suicídio. Então, muitos cristãos, o que eles têm feito? Eles têm vivido sem um propósito maior. Não, bispo, mas eu tenho um propósito na vida. Jesus mudou minha vida, fui curado, fui liberto, saí das drogas, do alcoolismo, eu saí da idolatria, saí da prostituição, tal. Mas olha, Deus tem me abençoado. Eu tenho meu emprego, a minha empresa, o meu negócio, o meu comércio, minha fonte de renda, comprei minha casa. Aí o outro diz, agora eu comprei um sítio, o outro diz, agora eu comprei uma chácara, agora eu comprei uma moto, agora eu comprei não sei o quê. Amém, que Deus abençoou. Mas esse é o propósito maior da vida de um cristão? Conseguir comprar casa, sítio, carro, moto, abril. Será que essas coisas representam um propósito maior de vida? Eu não acredito. Eu sei que muitas pessoas, Jesus disse, o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Tem gente lá fora que, morrendo, vai para o inferno, infelizmente.
Mas tem muita gente incrédula que não tem a presença de Deus. Eles têm casa, eles têm fazenda, eles têm sítio, eles têm chácara, eles têm empresa. Claro que morrendo não tem Jesus, inferno, infelizmente. Mas tem muita gente incrédula que vive apenas com esse objetivo. Comprei uma casa, agora estou com o objetivo de comprar outra. Só pode morar ao mesmo tempo em uma, mas eu quero ter outra. Não, agora eu quero ter um sítiozinho lá. Tem um monte de gente incrédula que vive exclusivamente com esses objetivos. Não há um objetivo maior, alguma coisa que se diga, isso aqui é muito maior. Muitas das vezes de uma maneira tão simples, só anunciando o que Deus fez por ti. Você pode ganhar alguém para Jesus, alguém para a presença de Deus, e aquela pessoa terá a vida eterna, a vida transformada, e através dela outras tantas pessoas podem ser alcançadas. Mas muitos cristãos que tiveram uma vida transformada, eles fizeram dessas coisas o objetivo maior da vida. Agora eu quero ter minha casa. Amém, mas agora já tenho minha casa, agora eu quero ter outra casa. Não, agora eu quero abrir o meu negócio. Não, já tenho o meu negócio, eu quero só expandir o meu negócio. Não, agora eu quero ter uma fazenda, agora eu quero ter um sítio. Isso é pecado? Não, não é pecado. Mas é uma pergunta a se fazer. Ora, eu tenho a presença de Deus, deveria a pessoa pensar. Conheço a Deus, me libertou, me curou, transformou minha vida, me deu salvação, me abençoou. Eu não posso ficar apenas com esses objetivos, que inclusive muitas pessoas incrédulas têm, e alcançam, morrendo, felizmente, não crê, inferno, mas muita gente por aí que tem muito dinheiro, ganhou muito dinheiro. Tem gente que tem não sei quantos imóveis, tem gente que tem não sei quantas chácaras, não sei quantos sítios, tem gente que tem não sei quantos carros, não sei quantas motos, e daí? Será que isto é o objetivo, propósito maior que alguém que teve a vida transformada, que conhece a Deus, tem que ter na vida? Eu não acredito. Chegar no final da vida, e a vida passa rápido, não é assim ou não? Você está com 15, daqui a pouco você está com 20, daqui a pouco você pula para 30, daqui a pouco você pula para 40, não se apavora não, daqui a pouco você está nos 50, daqui a pouco começa a fazer um esquema para esconder a idade. E aí, quantos anos você tem? Não fala. Qual a sua idade? Pode até esconder, mas não adianta, está passando ou não está passando. Daqui a pouco você casou, você tem filhos, daqui a pouco você tem netos. Daqui a pouco seus netos estão casando. Daqui a pouco 60, 70, está indo, está indo. É natural. Você vai olhar para trás, qual o objetivo maior eu tive e tenho na vida? O que eu fiz na minha vida, conhecendo a Deus, que eu posso dizer, aquilo foi relevante, aquilo foi
pô, aquilo ali foi uma coisa importantíssima. Às vezes, quase nada. Ah, bispo, eu dou oferta, devolvo o dízimo na obra de Deus, é importante. Sem os dízimos e oferta, a igreja não permanece aberta, é impossível. É importante, mas será que é só isso? Quantos de vocês, se tivesse um objetivo no coração e saísse dessa coisa do egoísmo de Deus transformou minha vida, mas isso aqui é para mim só. Quantos de vocês poderiam estar alcançando pessoas? Ganhando almas? Sendo usado por Deus de alguma coisa, para você poder dizer, pô, eu estou fazendo uma coisa relevante, importantíssima. Muito mais do que o meu emprego, a minha empresa, criar os filhos e ganhar dinheiro e ter comprado um sítio, uma chácara, sei lá, qualquer coisa. Pô, eu estou fazendo uma coisa relevante na vida. Deus me trouxe a presença dele, transformou a minha vida e através da minha vida eu estou fazendo uma coisa muito importante. Passei a ter um objetivo maior na vida. Porque esses objetivos, eles não estão errados. Você estudar, você querer ter o seu trabalho, você querer ter o seu negócio, ou você querer ver o seu trabalho, a sua empresa sendo abençoada, e você de repente poder, agora eu comprei uma casa, agora eu comprei um carro melhor. Tudo bem, não pecado nisso não, mas eu pergunto, será que o Espírito Santo trouxe a pessoa, a presença dele, só para isso? Você ficar dentro da igreja orando, devolve o dízimo da oferta, agora meu trabalho está melhor, está crescendo, agora eu comprei isso, agora eu comprei aquilo, agora eu conquistei aquilo. Eu pergunto, será que foi só para isso? Será que chegando na frente lá, no futuro, Deus lhe perguntasse, Jesus lhe perguntasse, qual foi o objetivo relevante que você teve na vida? O que você fez com tudo isso que eu te dei? Muitos vão dizer, pô, não fiz nada. Eu não usei o que o Senhor fez na minha vida, ou me deu, para um objetivo maior, para um objetivo relevante, que você pode dizer, usei a minha vida, o tempo que eu tive, para uma coisa bem grande, bem relevante. Fui usado por Deus, produzi fruto de alguma coisa, de alguma forma. Muitos vão dizer, pô, Senhor, eu dava o dízimo, dava oferta, comprei uma moto melhor, comprei um carro melhor, comprei um sítio, uma chácara, tem um lugarzinho lá para mim jogar anzol, pegar lá alguma coisa, para isso. Você acredita que Deus trouxe você à presença dele só para isso? Hein? Você acredita nisso? Hein, pessoal? Não. E por que muitas das vezes a pessoa não tem, o cristão não tem um objetivo mais relevante na vida? Não é que é pecado orar para ter um emprego melhor, ter a sua empresa, uma casa, não é que é pecado. Deus pode lhe abençoar materialmente com muitas coisas, mas a questão é que a vida passa. Ontem eu pensei assim, eu pensei que eu estava com 50, mas não é 50 não, agora eu estou com 51,
Eu pensei que eu estava com 60, não, eu estou com 62, não sei quem que me lembrou que é 2, viu? É 2, isso acontece por aí. Vai passando os anos, parece que vai esquecendo ou escondendo a idade que tem, alguém fala, não, você está com 60 e tanto, isso aí. Tudo bem, mas e aí? O que eu fiz através da minha vida? Qual foi o objetivo mais relevante que eu tive? Uma coisa assim que eu pudesse dizer, pô, eu vivi um propósito maior. Muitos cristãos vão dizer, nada, propósito nenhum. Os meus objetivos eram como de muitas pessoas incrédulas. Porque muitas pessoas incrédulas vivem com esses objetivos acima de tudo na vida. Muitos deles vivem com esses objetivos. Só que eles não conhecem a Deus, não têm a presença de Deus, não conhecem a verdade. Não foram transformados, eles não têm um objetivo maior pelo qual eles possam produzir frutos. Por que muitas das vezes não acontece? Porque a pessoa está com uma visão completamente pequena. Deus pode lhe abençoar em tudo, sua saúde, sua vida conjugal, familiar, sentimental, financeira, profissional. Você pode ter uma vida abençoada, mas eu quero fazer alguma coisa maior. Eu quero aproveitar a minha vida, que é uma vez só, é uma chance, é uma vez só. Eu quero aproveitar a minha vida por um objetivo maior. Alguma coisa que eu possa dizer assim, pô, que maravilha, tem um objetivo maior. Os cristãos que têm esse pensamento, essa consciência, eles vão sendo usados por Deus de alguma forma. Não quer dizer que vai ser um pastor, que vai ser um obreiro, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser obreiro, mas todos os que tiveram uma vida transformada, eles podem produzir frutos, eles podem ter dentro deles um objetivo maior. Mas quando você fala assim, Deus tem um propósito para você, e tem para todos. Deus tem um propósito geral, vida eterna, reino dos céus, para aqueles que creem em Jesus. Isso é um objetivo geral para a sua igreja, tem. Mas individualmente, Deus tem um propósito para cada um. Mas muitos dizem assim, não, eu estou com esse propósito aí. Não, mas qual é o seu propósito? O propósito é até o final do ano abrir meu negócio. O propósito é até o final do ano eu comprar uma outra casa. Até o final do ano eu comprar uma moto melhor, um carro melhor. Não estou falando disso, não. Jesus deu um propósito para aquele que era endemoniado. Não. Mais importante do que você vir com a gente é você ficar na tua casa, no meio do teu povo. Tu tem uma missão, anunciar para os outros o que Deus fez por você. Se o cristão ficar no egoísmo, com essa visão limitada, egoísta, ele vai pensar que o propósito de Deus para ele é isso aí: comprar uma casa melhor, um sítio, uma chácara, uma fazenda, um carro melhor, uma moto melhor, não sei o que melhor. Então eles vão ficar com essa visão pequena e errada, porque não é só isso. Deus tem objetivos para nós. Propósito não é só para um, Ele tem para todos, individualmente também. Mas você precisa conhecer.
Você precisa descobrir qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. E não é comprar um sítio, uma casa, não estou falando nada disso. Propósito de vida. Um propósito pelo qual você possa dizer: eu estou usando a minha vida por algo maior, por um objetivo maior. Quem é que vai descobrir esse propósito? Quem se coloca, quem entende, quem crê. O Espírito Santo me trouxe, transformou a minha vida, me libertou, transformou a minha vida. E Ele tem um objetivo para mim. Deus, qual é o propósito que eu tenho para comigo? Esse cristão vai orar. O Espírito Santo vai fazê-lo entender que Deus tem um propósito para ele, porque tem para todos. Muitos nunca enxergaram, nunca vão enxergar isso. São cristãos, mas que por causa do egoísmo, da visão pequena, de uma visão limitada para as coisas desse mundo, eles nunca vão enxergar, entender, se conscientizar. O Deus tem um propósito maior para mim. Eles não vão, por quê? Porque eles ficam com essa visão pequena, com essa visão de egoísmo, achando que Deus transformou minha vida, mas eu pego tudo que Ele fez e eu guardo isso aqui para mim. Eu escondo isso aqui para mim. O que Jesus fez na sua vida? É como alguém que está querendo esconder a idade, não quer mentir, aí fala, Quantos anos você tem? Aí disfarça, finge que não ouviu. Qual o propósito? O que Deus fez na sua vida? Eles escondem. Eles não pensam nas pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas, que não aguentam mais. Não, mas a cidade, assim, parece que ninguém tem problema. Ninguém tem problema? Um monte de gente por aí desesperada. Um monte de gente por aí nas drogas, no alcoolismo. Casamentos, famílias destruídas. Um monte de gente que, se chegasse alguém e dissesse simplesmente o que Deus fez por eles, já seria suficiente para ajudar outras pessoas. Muitos poderiam estar vivendo um propósito muito maior na vida, muito maior na vida. Vai chegar uma hora que você vai mostrar o quê? É como a parábola dos talentos. Talentos são aptidões que Deus nos concede. Jesus disse: o homem deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um. Um pegou o talento, multiplicou, ganhou mais 5, o outro multiplicou, o outro que ganhou 1, enterrou o talento que tinha. O que você fez com o talento? Eu achei que isso era severo, tal, eu escondi. Me dá. Então eu quero fazer uma oração. Eu sei, eu não sou um pastor que fica, como dizem, viajando na maionese. Viajando na maionese. Eu sei que tem pregações, e aquela pregação, aquela reunião, aquela mensagem vai produzir muito fruto em alguns. Não vai ser interessante para outros. Não importa. O que importa é que todos ouviram o que Deus queria. E futuramente algumas pessoas vão dizer: eu ouvi o bispo pregando que a gente tem que ter um propósito maior de vida, não é viver no egoísmo, aqui uma casa melhor, outra casa, um carro, não sei o que lá. Não foi para isso.
simplesmente que o Espírito Santo nos trouxe a presença dele. Tem gente que não tem Jesus, está lá lutando para ter mais casas. Tem gente que não tem Jesus, está lutando para ter mais dinheiro, alguns honestamente, e outros de uma maneira desgraçadamente corrupta. Desgraçadamente corrupta. Muitas dessas pessoas muitos ajuntam riquezas, vê aí os artistas famosos, ricos, quando morrem, na outra semana é uma guerra desgraçada na justiça, um querendo matar o outro por causa de herança. Eles viveram a vida deles toda pensando em ajuntar dinheiro, ajuntou, morreram, deixou um monte de coisa. E depois, às vezes, a família vira uma guerra desgraçada, se bobear, um mata o outro para ficar com os bens. Às vezes vai para a justiça. Às vezes aparece lá uma matéria, uma manchete: fulano morreu, a mansão de fulano, que vale não sei quantos milhões, está abandonada porque está uma briga na justiça. Virou moradia de gato, de rato, de cobra. E a pessoa ainda foi para o inferno porque não creu. Essa é a visão de muita gente. Essa é a visão de muita gente. O cristão, conhecia o Filho de Deus, conhecia Deus, mudou minha vida, transformou minha vida. O que eu faço com a minha vida a partir daí? Casa, carro, sítio, fazenda, moto, nada mais do que isso. Vou lá, oro, recebo oração, Deus me abençoa um pouco mais, mas não tem um objetivo maior na vida, porque pensa que foi só para isso que Deus trouxe a presença dele. Ele tem um objetivo para todos. Cabe a cada um dizer assim: não, eu quero, Deus, qual o objetivo maior o Senhor tem para a minha vida e através dela? Se tiver essa disposição no coração, o Espírito Santo vai fazer entender. Então, através da minha vida, Deus quer fazer isso aqui, eu vou me colocar aqui nessa condição. Pronto. Jesus deu para aquele homem um objetivo de vida: vai, anuncia para os teus o que Deus fez por ti. Você tem uma missão. E ele saiu com esse objetivo. Deixa eu ler aqui alguns versículos para a gente orar. Salmo 139. Então depois eu quero fazer uma oração. Eu sei que às vezes como eu disse, eu não viajo na maionese, eu não sou um pastor iludido, porque tem pastor iludido por aí, ele acha que a pregação todo mundo vai aceitar, todo mundo vai pegar, todo mundo vai tirar proveito. Eu sei que não funciona assim, que depende do coração das pessoas, mas eu quero orar, obedecer o que o Espírito Santo orientou. De repente tem um, tem dois, tem três, tem cinco, não sei quantos que vão dizer: isso mesmo, eu vou orar, eu vou acordar. Deus tem objetivos para mim e eu quero que Ele me faça entender qual é o meu objetivo. Chegar no final da minha vida, eu poder dizer: graças a Deus, eu vivi pelo menos um tempo da minha vida com um objetivo maior, um propósito maior, além de esses objetivos que até muitos incrédulos têm. Salmo 139, 16. O salmista disse: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Olha um pouquinho, ele está dizendo: Deus,
já me conhecia antes mesmo que comece a formar. Ainda está formando, Deus já vê, Deus já conhece, Deus já sabe quem é, quem será. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Está certo? Ele está dizendo, Deus já me conhecia antes que eu começasse a ser formado. Os meus dias foram escritos. Deus já conhecia, foi determinado. Quer dizer, Deus já tinha um objetivo para mim, antes mesmo que viesse a vida, antes de nascer. Então, abra sua mente, abra o seu coração espiritualmente falando. No meio de tanta gente que já morreram, foram para o inferno, outras que estão indo, outras que irão, no meio de tanta gente perdida, Deus me trouxe a presença dele. Não fez o que fez por mim, só para mim ficar aqui dentro da igreja, oro, devolvo o dízimo, dou oferta, Deus me abençoa. Agora eu cheguei na igreja numa situação precária financeiramente, me abençoou aqui, me abençoou ali, agora eu tenho saúde, me tirou das drogas, do vício, aquilo, tal. Ou não foi para mim ficar na presença dele com uma visão tão pequena, tão egoísta, e no final da vida, se ele me perguntasse, e aí, o que você fez com a sua vida? Eu trouxe você à minha presença, transformei você, o que você fez? Não fiz nada, vivi minha vida para mim. Eu não gostaria de viver isso. Isaías 49:1. Por favor. Isaías 49:1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe me fez menção do seu nome. Amém? O profeta, olha para mim, Isaías foi um dos grandes profetas. Se Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, ele me chamou e fez menção do meu nome. Quer dizer, antes de nascer, Deus já tinha um objetivo para ele através da vida dele. Olhe um pouquinho, às vezes é duro, mas muitos cristãos não creem que Deus tem um propósito para eles, através deles. Então é preciso, Jeremias, próximo versículo, é preciso abrir um entendimento. Jeremias 1:4. Estávamos em Isaías, é só passar um capítulo, aí você chega em Isaías. Depois de Isaías vem Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta. Amém? Olha um pouquinho para mim. Antes dele nascer, Deus já tinha um objetivo para Jeremias. Eu te constituí como profeta. Eu tenho um objetivo para você. Então você fala assim, olha, Deus tem um
propósito para você. Ele tem um propósito geral para a igreja dele. Mas ele tem um propósito individualmente. Quem vai descobrir esse propósito? Quem vai entender? Quem vai ter consciência? Quem está no egoísmo, numa visão pequena? Não vai. Vai passar a vida inteira. Pô, Deus tinha um propósito para aquela pessoa, mas não cumpriu, não aconteceu, não se tornou possível. Por quê? Porque a pessoa não se colocou diante de Deus para que aquele propósito acontecece. Você tem que se colocar. Deus tem um objetivo para você. E eu repito, não fica, não, agora uma casa, o objetivo é uma casa melhor, agora maior. Aquela não tinha piscina, agora eu quero uma piscina. Aquela moto ia a 200, agora eu quero uma que vai a 300. Ela estava com um carro assim, agora o carro maior. Comprei um terrenozinho ali para plantar uns alface, batata, cenoura, agora eu quero um para plantar milho, uma coisa maior. Será que Deus lhe chamou para isso? Simplesmente para isso? Você acredita nisso? Hein, pessoal? Eu não acredito. Então eu quero fazer oração. Eu sei que esse é um tipo de mensagem que um monte de gente fala, pô, assim, tomara que acabe logo a pregação. Bem, eu sei, eu não viajo na maionese, não. Pastor iludido, que acha que todo mundo vai agarrar tudo que está pregando. Não é assim. Mas ali, se o Espírito Santo diz, fala isso, eu vou obedecer. Ali naquele meio, de repente tem um só. Pô, entendi. Acordei, despertei. Deus tem um propósito para mim. Vou orar a partir de agora. Deus, qual é o teu propósito para mim? Torna possível, faz acontecer. Deus tinha um grande propósito para Abraão. Abraão se colocou em condições para aquilo se cumprir. Deus tinha um propósito para Isaías, se colocou. Jeremias, Moisés, todos eles tiveram que se colocar à disposição de Deus para que aquilo se cumprisse. Deus tinha um objetivo grande para José, através de José. José se colocou à disposição de Deus para que aquilo se cumprisse. Se não se coloca, também não vai na força, porque a obra não é pela força, violência, é pelo Espírito. Então, cabe ao cristão fazer o quê? Abrir o entendimento. Deus fez isso, fez aquilo, tem feito isso, graças a Deus, agradeço, me abençoou aqui, ali, nisso aqui, pô, Deus me abençoou, mas não é só isso que Ele quer fazer. E tem algo maior para mim, algo que eu possa, no final da vida, dizer assim, pô, eu vivi um propósito maior. Não foi simplesmente ter uma casa maior, uma moto, um carro, não sei o quê, não, Deus, uma coisa maior. Aproveitei minha vida no propósito de Deus, usei a minha vida num propósito de Deus. Pô, isso não tem dinheiro que pague. Infelizmente, tem cristãos que no final da vida, pô, eu conhecia Deus e não produzi nada, não lutei por um objetivo maior, não vivi um propósito maior. Fiquei dentro da igreja, me abençoou aqui, ali e tal, não sei o que e tal. Nada mais do que isso. Isso é uma coisa que é agradável ao diabo. Porque o diabo tem os instrumentos dele. E se aproveita da ignorância das pessoas, para que elas vivam os objetivos dele. E tem cristãos que eles precisam acordar. Então vamos orar. Sou bem sincero, não sei se a pregação alcançou você. Se é uma pregação que você fala, puxa, vou pegar isso aqui, isso é uma riqueza.
trazer para a minha vida. Vou, a partir de agora, sair dessa visão pequena, limitada, entender que Deus tem um objetivo para mim. Eu vou começar a orar para que Ele me dê um entendimento do propósito que Ele tem para mim. Pronto. Isso é fundamental. Não vai acontecer se a pessoa não se colocar diante de Deus. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Ó Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui. Há pessoas incrédulas que, não conhecendo a Deus, ela diz: eu quero lutar por algo maior, por um objetivo maior. E muitas das vezes elas se empenham para ajudar pessoas, para fazer alguma coisa que lhe possa trazer a alegria de dizer: eu tenho um propósito maior. E muitas das vezes, pessoas que o conhecem, que tiveram suas vidas transformadas, não buscam, não creem, não procuram saber qual o propósito maior que o Senhor tem para com as suas vidas e através das suas vidas. Aquele homem vivia possesso por uma legião de demônios, e o Senhor lhe deu uma missão, um propósito maior. Ao invés de nos acompanhar, volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. Espírito Santo, eu sei que esta mensagem não interessa a todos, mas eu sei que é preciso obedecer a sua ordem e transmitir aquilo que o Senhor quer. Eu sei que, ainda que uma, duas, algumas pessoas tenham crido e aceito esta mensagem no coração e se dispuseram a partir de hoje para orar e buscar conhecer o propósito maior que o Senhor tem para as suas vidas. Então abençoa, Senhor. Responde à oração daqueles que estão dizendo: Deus, me faça conhecer os propósitos que o Senhor tem para mim e através de mim. Me faça entender, Senhor, o propósito maior que o Senhor tem para mim
Eu peço, abra, Espírito Santo, o entendimento deles. O Senhor nos conhece antes de sermos formados. Está escrito isso. Não apenas o salmista Jeremias, Isaías e tantos outros confessaram: antes que eu fosse formado, tu me conhecias, tu me constituíste profeta entre as nações. Mas é preciso crer e se colocar à tua disposição. Ana entregou o único filho que tinha naqueles dias, que veio como um milagre, como resposta de um voto, de uma oração, e entregou Samuel no templo para que ele o servisse, porque ela cria que era a tua vontade, o teu propósito. E mesmo quando ele era ainda uma criança pequena, o Senhor o chamava Samuel, e ele, sem entender, corria até o sacerdote, pensando que era o sacerdote Eli que o chamava. Isto ocorreu por várias vezes, até que o sacerdote entendeu: Deus é quem o está chamando. E disse: quando você ouvir esta voz, diga: eis-me aqui. Responda: eis-me aqui. E Samuel respondeu: eis-me aqui. E o Senhor usou poderosamente. Abençoe, Senhor, para que aqueles que têm, que estão se colocando diante de Ti, com sinceridade, o Senhor conhece, não com vaidade, sinceridade e humildade, estão dizendo: Deus, me faça conhecer o teu propósito, me faça entender os teus propósitos para com a minha vida. Abençoe, Espírito Santo, fale com eles, revela ao coração deles os teus objetivos, para que eles tenham algo grande realmente, pelo qual viver e lutar, e possam, ao final das suas vidas, dizerem: eu vivi os propósitos que Deus tinha para comigo. Oh, nós te adoramos. Tu és Deus, Tu tens o poder para tudo. As Tuas mãos, Senhor, está a força e o poder. O Senhor fala com aqueles que querem lhe ouvir. O Senhor ilumina aqueles que querem ser iluminados. Em meio a tanta gente neste mundo, o Senhor nos chamou, nos trouxe à Tua presença, Senhor. Não foi para que vivêssemos com objetivos pequenos como tantos incrédulos têm e conquistam, e depois se vão
depois de ter ganho o mundo, vão embora com a alma perdida e condenada. Tu nos trouxeste, nos conhece a cada um antes que fôssemos formados, mas é preciso se colocar diante de Ti com o coração aberto, desejando conhecer os Teus propósitos e viver. Ó Espírito Santo, abençoe, ainda que tudo isso que foi pregado tenha sido aproveitado apenas por uma pessoa, mas através de uma, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Agradeça a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Glorificado seja o nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há me render e te adorar, que me render e te adorar. tudo que há em mim, Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas céu, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, Te louvarei, não importa não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. te louvarei, não importa, cante. Não importam as circunstâncias, somente a ti. somente a ti, Jesus. Feche os olhos, agradeça a Ele, adore a Deus, expresse sua gratidão, sua fé, seu amor, seu louvor, o reconhecimento que tem para com Ele. Ele tem um objetivo, um propósito para cada um de nós. Cabe a nós nos colocarmos diante dele com o coração aberto, humilde, e dizer: aqui está, Senhor, a minha vida. Me faça entender quais são os teus propósitos para com a minha vida e através dela. E quando isso acontece, é como se estivéssemos dizendo: eis-me aqui,
O Espírito Santo então trabalha, age, direciona, e aquela pessoa então passa a viver lutando e vivendo algo realmente relevante na vida. Oh, nós te glorificamos. Abençoe, Senhor. Toma, Espírito Santo, nas tuas mãos aqueles que estão se colocando diante de ti e dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para viver os objetivos que o Senhor tem para comigo. Renova-lhes as forças, dá a tua presença, abençoe, seja, Senhor, glorificado através da nossa vida. Nós te adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, somente a ti, Jesus. te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei. Adorarei Somente a ti. somente a ti, Jesus. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Amém?